Estamos aqui recebendo a doutora Marcélia Bruna, que trabalha justamente com o direito previdenciário. Doutora, nós estamos vivendo uma crise nesse setor, né? Que momento lamentável para a nossa história, né? Lamentável, nunca se ouviu antes na história do nosso país um rombo absurdo desse na Previdência Social. E isso vai trazer reflexos absurdos no futuro também, né? A gente já sabe que provavelmente nova reforma daqui a uns 3, 4 anos, 5 no máximo vem aí, porque as contas não fecham. É verdade, não fecham e causa uma instabilidade, uma desconfiança, né, no sistema. Exatamente. Não somente pela falha na tecnologia, mas também em relação às pessoas que comandam, né, o sistema que comanda a Previdência Social, né? Como é que a senhora vê essa situação? Eu concordo plenamente. Também, além de todo o escândalo que nós tivemos, nós ainda temos a maior fila da história do país, né? 2.700.000 pessoas esperam hoje uma resposta do INSS. É um absurdo, é um dado nunca visto antes na história. E agora nós temos alguns outros fatores que contribuem para esse dado. Nós temos o acesso à informação, que nós estamos vivendo uma outra era. Há 5 anos atrás, um pescador não tinha a informação que ele tem hoje sobre benefícios previdenciários. Há 5 anos atrás, o agricultor do interior da Amazônia nem sabia que ele tinha direito ao auxílio-doença. Então, com essa era digital, essa era de informações nas redes sociais, no TikTok, tudo isso é um fator assim, preponderante para aumentar o número de requerimentos no INSS. Isso também, por si só, já gera uma instabilidade, porque quanto mais processos no sistema, quanto mais requerimentos no sistema, mais demora na análise, mesmo no universo de automatização. Hoje o INSS é tudo robotizado. Quase não se tem mais análise de servidor do INSS, é tudo robô. O robô analisa a base de dados. E mesmo no universo de robôs, nem os robôs estão dando conta. Então, além da questão das fraudes nos descontos indevidos, que também espera-se, né, que daqui a mais alguns dias, eu já estou cantando essa bola, também descubra-se a fraude do empréstimo fraudulento. E já sabe que os dados Norte e Nordeste. Os maiores prejudicados nos descontos indevidos foi Norte e Nordeste. Por que será? A baixa escolaridade do nosso povo, a falta de acesso à informação, a falta de acesso à internet. Imagina, se Norte e Nordeste foi o mais prejudicado, como é que o INSS agora, para devolver o dinheiro, coloca um requerimento tudo digital? Se nós não temos acesso à internet, a maior parte das comunidades. Alguém vai pagar essa conta, né? E que a corda sempre quebra do lado mais fraco, infelizmente. Adivinha quem vai pagar? Exatamente, o povo vai pagar, né? Pois é, doutora, porque é o seguinte, a fraude começou lá em cima, né? Isso. Comandada por aqueles que estão ali colocados para bem servir a coletividade e acabaram montando um negócio criminoso, o que, de alguma forma, faz-nos desacreditar nas instituições, né? Isso é um baque profundo, né, na fé que as pessoas deveriam ter numa instituição tão importante quanto a Previdência e o INSS. Isso. Como é que a senhora avalia esse momento, levando-se em consideração que todos nós vamos chegar lá, nessa situação, para buscar nossa aposentadoria? A senhora falou que daqui a 5 anos vai haver uma nova reforma. E as reformas não são nada a favor daqueles que buscam os seus direitos, né? Exatamente. Como é que a senhora faz uma radiografia dessa situação? É preocupante. Hoje eu tenho 30 anos de idade e eu sempre brinco no escritório, na minha casa, quem me conhece sabe que eu não sei se eu vou me aposentar. Porque pelas regras de transição e sabendo que tudo vai ficando cada vez mais distante da gente, cada ano aumenta mais um ano, até onde isso vai dar. Aí quando chegar no limite, vai dizer que não tem dinheiro, vai aumentar mais ainda. Nós estamos vendo várias pesquisas que confirmam que estão vivendo mais. Se está vivendo mais, pode trabalhar mais. Agora, trabalhar mais aonde? Porque depende da profissão. Um trabalho no ar-condicionado, sentado numa mesa,
ele pode ser menos estressante e menos desgastante do que um trabalho na zona rural. Você sabe muito bem disso. Sim. Nem se compara. Sim. Se você colocar uma pessoa de 60 anos da cidade que trabalha no ar-condicionado, sem pegar sol, e você bota uma de 60 anos do interior, ele pode até ter massa muscular e um físico mais forte, mas ele vai estar muito mais desgastado do que quem não esteve exposto ao sol, aos riscos. Então, eu avalio assim como um cenário, eu diria que um pouco assustador. Hoje nós já sofremos na pele, quem é da região norte já sofre na pele o descaso que é as concessões ou os indeferimentos, na verdade os indeferimentos dos benefícios dos nossos agricultores e pescadores. Principalmente agricultor que não tem documento de nada, que malmente tirou uma certidão de nascimento, né? Nunca o Estado chegou até ele, né? A gente sabe que a nossa geografia, por si só, é um desafio. Verdade. O custo para o Estado chegar numa comunidade do Alto Trombetas não é o mesmo custo do Centro-Oeste, que o cara vai de carro, 2 horas de viagem. Verdade. Não vai pegar 18 horas de barco. Verdade. Então, a nossa geografia já nos coloca numa condição desfavorável. E eu temo que daqui a algum tempo, de novo, os mais prejudicados sejam igual os dados que foram encontrados dos descontos indevidos. A corda sempre está quebrando do lado mais fraco. É Norte e Nordeste. O Nordeste tem ainda mais facilidade. Eu sou nordestina, sou nortista de coração, já estou há 16 anos aqui. O Nordeste tem mais facilidade de você se locomover entre as cidades. É tudo mais perto. Na Amazônia, a realidade é outra. Então, nós já estamos sendo prejudicados porque o nosso povo tem menos acesso à saúde, à educação. O nosso povo tem menos acesso a benefício previdenciário. Aí, daqui a 5 anos, como é que vai ser? Porque quando eles forem reformar, eles vão propor de novo o agricultor, porque o agricultor não entrou na reforma da Previdência por um milagre. No último minuto do segundo tempo, não entrou. Mas o professor foi extremamente prejudicado na reforma da Previdência. Foi desumano o que fizeram com os professores, principalmente. O nosso cálculo, a nossa média de cálculo antes, que era 100% dos maiores salários, virou 80% dos maiores salários, virou 100% da média de tudo. Nós estamos sendo prejudicados ano após ano. Quando não se tem a cultura do estudo, quando as pessoas não conseguem interpretar muito bem as coisas, quando a mídia não entrega tudo o que é para entregar, a gente nem questiona. Vai passando de um para o outro, vai chegando, até que chega a sua vez e você descubra que, na sua vez, eu vou dar um exemplo aqui, só para você ter ideia. Com a reforma da Previdência, vamos supor que você hoje ganha um salário de R$10.000. Sua família está acostumada com esses 10 mil, ok? Você tem aluguel compatível com os 10 mil, ou você tem um custo de um carro, ou você tem um custo do supermercado compatível com a sua renda. E aconteceu uma fatalidade, você morreu do nada, e aí você deixou uma esposa, não tem mais filhos menores, mas tem uma esposa. Essa sua esposa, ela, da média dos salários, da média, não é do salário que você ganhava agora, ela só vai poder receber, imagine, 50% do que você, da média. Aí a pessoa estava numa casa que o aluguel era 2 mil, ela vai ter que sair do aluguel. Já não bastasse a perda, o luto, ela vai ter que se reestruturar completamente na vida. Quem recebe o salário mínimo, não, continua recebendo o salário mínimo. Mas para quem contribui a mais para a Previdência, a coisa está ficando cada dia pior. Para quem contribui acima do mínimo, a coisa está ficando cada dia pior. E um escândalo como esse mostra e traz à tona a fragilidade dos nossos sistemas. A fragilidade, porque o outro grande esquema é o empréstimo. É a mesma situação. Aí a dica que eu já vou deixar aqui é bloqueie o benefício para empréstimo. Tem gente que acha que, se eu bloquear o benefício, eu nunca mais vou poder emprestar. Só é tu desbloquear quando tu tiver necessidade. É muito fácil. É fácil, isso aí é digital. Agora, pelo amor de Deus, bloqueia, porque se está bloqueado para empréstimo... Quando você bloqueia, você passa a não receber ligação, é isso? Não, você se blinda de dentro do INSS vender seus dados e fazer empréstimo com seu nome. Você não já ouviu falar de alguém que do nada foi lá sacar e tinha dinheiro lá na conta dele? Ou só estão descontando a parcela do empréstimo e o dinheiro nunca chegou para ele? Alguém vendeu esses dados em alguma hora. Ou vendeu, ou a pessoa ganhou a confiança ali na casa dele, pegou foto da identidade dele, porque eu tenho um dado que poucas pessoas sabem. Só existe no estado do Pará
praticamente um perito grafotécnico para todas essas comarcas, que é para aquele perito que constata se a assinatura é sua ou não. Me diga se dá. Um estado desse tamanho, impossível. Não tem como confirmar, então, se a perícia é sua ou não. Aí a pessoa que tem dinheiro, ela vai pagar uma perícia grafotécnica particular, porque existe isso. Aí o que tem, paga. E o que não tem, fica com Deus. Ele não vai provar nem se o dedo é dele, nem se a assinatura é dele. Então, o risco, gente... Aí tem gente que diz assim, não, mas se acontecer comigo, eu vou para a justiça. Não compensa. Né? Se já aconteceu com você, sugiro que vá. Mas se você tem como evitar, quando você bloqueia, ele não consegue emprestar dinheiro. Vai ter que pedir para desbloquear para poder emprestar. Então, mesmo que tenham vendido seus dados em algum sistema, ele não vai conseguir porque ele está bloqueado. E para ele desbloquear, vai abrir um chamado no INSS. E se tiver seu celular ou seu e-mail cadastrado, você vai ver lá, vai chegar uma notificação para você. Solicitação de desbloqueio para empréstimo. Você vai saber que não é você, já vai procurar o INSS e já vai impedir o desbloqueio. Então, a forma correta é bloquear o benefício para empréstimo. Havia uma dificuldade absurda de bloquear para empréstimo. Que tinha que ser ouro, prata no INSS. Hoje não, está tudo muito fácil. Só basta você botar a cópia da sua identidade e fazer esse requerimento do INSS. Bloqueio, você digita na lupinha, bloqueio de benefício ou desbloqueio de benefício. E não dá a senha Gov para absolutamente ninguém. O outro golpe que já inventaram, o Brasil sendo o Brasil, é que alguém liga do INSS supostamente para a vítima e pede para ela passar a senha Gov. E o INSS não está ligando para ninguém. É como nos bancos, né? É como nos bancos. Não vai ficar ligando pedindo sua senha. Aí pede a senha do INSS, pede seu CPF. E qual é o objetivo, o intuito, via de regra? Ou o empréstimo, ou mudar o local de pagamento do seu benefício e sacar em outra cidade com fraude. Então você não vai fornecer, o INSS não vai mandar o WhatsApp dizendo que você tem dinheiro para receber. É muito importante falar sobre isso, porque tem gente que ainda é muito leiga e vai na onda. Eu recebi uma mensagem do INSS que eu tenho 5 mil para receber. Gente, eles não estão devolvendo nem os 70 que descontaram o mês passado, quem dirá os 5 mil. Essa história que criaram na TV, de que vai ser fácil, só basta você fazer um requerimento, e aí vai o prazo para a empresa que descontou para a associação, e depois ela te responde de volta, e depois ela devolve o teu dinheiro, é para inglês ver. Isso, na prática, não vai funcionar. Ontem mesmo houve uma manifestação da economia dizendo que, no máximo, vai devolver 2 bilhões. Foi 9, só vai devolver 2. E esses 2 ainda é nosso. Porque eu diria que seria devolução se tivesse bloqueado os valores das associações. Aí sim seria uma devolução de valores, né? Bloqueia e devolve para as pessoas. Mas esses 2 bilhões vêm da onde? Do INSS? Verdade. Então, nós mesmos vamos pagar de novo? Verdade. Verdade. Doutora, antes de passar para o outro bloco, a senhora falou na questão da idade das pessoas, né? Cada vez mais as pessoas cresce a expectativa de vida delas. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, também existe um outro lado cruel da história, que é o mercado de trabalho. Cada vez menos empregos serão gerados por causa da robotização. Isso é fato, né? Isso é fato. Então é algo preocupante demais, o que ainda fortalece a ideia da que a senhora colocou, de que a gente não está seguro de maneira alguma, né? Não há segurança. O cenário é preocupante. A estabilidade é uma utopia. Cada dia mais a gente tem certeza de que a estabilidade ela não existe de verdade, ela não existe na prática. As leis podem mudar rapidamente e as leis previdenciárias, elas mudam numa velocidade absurda. Você dormiu, você acordou, existe outra regra previdenciária. Talvez você não saiba de todas essas regras porque você não vai estar pesquisando, você nem tem idade de aposentar ainda, talvez não tenha interesse nisso, mas muda constantemente. E com a robotização, como é que vai ficar? Talvez os únicos que não estejam verdadeiramente ameaçados com a robotização são os segurados especiais rurais, porque o robô não vai lá na roça plantar para ele, nem tirar, nem fazer a farinha. Mas a seca, as mudanças climáticas, vai mudar o cenário da nossa região e vai impactar o agricultor, o pescador. Eu confesso para você que eu tenho mais pavor de imaginar o que as mudanças climáticas podem causar de impacto para nós do que a robotização. Porque imagine o que a Amazônia pode se transformar. Você já sabe que aqui na nossa região, em Santarém, comunidades já mudaram de lugar por conta da seca. Pessoas já vieram
para os bairros periféricos de Santarém. Isso acontece em todas as cidades da Amazônia. Está aumentando o tamanho da periferia porque as pessoas estão saindo da zona rural para procurar emprego, porque lá não tem água potável. Tem pessoas que ficaram acampadas mais de 3 meses no Alto Trombetas, a quilômetros de sua casa, debaixo de uma lona, porque lá não tinha água potável. Eu estou falando da nossa região, do oeste do Pará. Imagine como é que vai ser depois com os impactos da mudança climática. O que vai acontecer com esse pessoal? Aí eles vêm para a cidade procurar emprego. E na cidade tem o quê? A robotização. É verdade. E a pessoa que se acostumou a vida toda no interior, o que vai acontecer da vida dela? Se ela mudar para a cidade já com 50 anos, ela não vai se adaptar em profissão nenhuma, vai ficar triste, vai ficar com o emocional abalado, pode até morrer mais cedo e acabar nunca usufruindo do benefício. Verdade. Quais são os golpes mais comuns hoje? O que mais tem chamado a atenção desse seu segmento? O golpe mais comum que tem chamado a atenção é o empréstimo do RMC, o desconto do RMC. É associar ao aposentado cartões de crédito que não existem e descontar taxas mensais. Como eu falei no bloco anterior, eu só estou dizendo, é só a ponta do iceberg. Os empréstimos fraudulentos, infelizmente, isso tem tirado, e eu vou chamar a atenção aqui para quem está nos acompanhando, a uma situação em que eu acompanhei, em que eu fui solicitada por um médico de uma emergência de uma cidade da região para que eu atendesse uma pessoa. Eu achei até estranho, porque eu não sou médico, digo, se o médico quer que eu atenda alguém. Ele falou, não, uma senhora passou mal aqui, eu achei estranho de novo, mas imediatamente fui até lá, fui até o lugar onde ele estava atendendo essa senhora, para entender o que era que ele queria. E aí, quando eu cheguei lá, eu entendi. A senhora tinha aproximadamente 58 anos, um problema cardíaco muito grave e toma vários remédios para o coração. Um dos remédios dela custa R$136. E ela morava a cerca de, andando, eu vou falar o tempo aí andando, umas 3h30 da cidade, tá? E ela foi andando. Ela já recebia um benefício, ela é aposentada por invalidez e emprestaram tanto dinheiro no nome desta mulher, ela não chegou nem a receber R$5.000. Quando a gente foi no banco e fez o cálculo, essa mulher devia mais de R$79.000 por banco, ela não chegou a pegar nem R$5.000. Só das pessoas ganharam a confiança dela, entraram na casa dela, lavaram até a louça dela, porque é assim que faz para ganhar confiança, tiraram foto do RG dela, imitaram a assinatura dela e emprestaram. Entraram no crédito pessoal. Quem está ouvindo agora, que entende, tem um limite de 40%. Como é que extrapola o limite? Não já ouviu falar que alguém não está recebendo nada? Extrapola o limite quando você entra no crédito pessoal. Então, quando você entra no crédito pessoal, que pode ser o cheque especial, pode ser o cartão, você ultrapassa o limite à margem. Então, tem aposentadores que estão recebendo R$100. Voltando para a mulher, ela tinha 145 no banco. Ela foi andando porque ela tinha que comprar o remédio de R$136. E ela ia voltar andando. Foi um esforço físico absurdo caminhar 3 horas. Ela passou mal, desmaiou, alguém socorreu, levou para a UPA. E no atendimento médico, quando ela foi fazer um exame que solicitaram na UPA, já no consultório particular, esse médico verificou que, na verdade, ela está sem comer. Sabe o que ela se alimenta? De melancia e macaxeira. E como é que ela faz para resolver esse problema? O que ela faz? Superendividamento, o nome disso. Quem está super endividado com os bancos já podem entrar com ação. Existe uma ação específica que deve ser ajuizada no juizado do consumidor para o superajuizamento. Quem não tem juizado do consumidor na cidade vai ajuizar na vara comum aí da sua cidade. Demora para resolver, mas é possível renegociar todas as dívidas, baixar esse valor, estender o valor das parcelas e diminuir também, dependendo da situação, a taxa de juros. Esse é o caminho. E bloquear o benefício para empréstimo, meu criatura. Porque se continuar desbloqueado... O princípio de tudo é bloquear. Bloqueia. Aí tem gente que pensa, não, mas eu emprestei. Se você emprestou, vai continuar descontando o que você emprestou, mas não vai refinanciar a dívida. O problema é, quando a pessoa está terminando de pagar o empréstimo, eles refinanciam a dívida do zero. Então, imagine você emprestou e está com uma dívida lá de 72 parcelas de 300 e pouco. Vai dar uns R$18.000. E aí, quando tu está na quarta, quinta, até na metade,
eles refinanciam do zero e as parcelas voltam 72 vezes de 382. E tu morre devendo para o banco. Tu não entende por que tuas parcelas nunca acabam. E depois tu começa a necessitar, porque as coisas vão ficando cada ano mais caras, não vai ficando mais barato. Aí tu te mete no cheque especial, aí tu pede outra parcela, aí tu vai lá pegar mais um. Quando tu vê, tu tá recebendo R$100 por mês. Sem dinheiro para comer, sem dinheiro para comprar o remédio. E essa daí é a receita especial do INSS. Mas também ela não pode exageradamente, às vezes fazendo esforço mais do que fazia antes, quando era novo. Para complementar a renda, para comer, para pescar, para ter comida na mesa. E o que acontece? Uma receita do bolo. Morre mais cedo e até quando você morre, você dá lucro para a financeira. Porque no seu contrato já tem um seguro. Se você morrer, a financeira vai receber o dinheiro. Então, imagina a receita do bolo. O INSS parou de pagar o benefício. Se for um benefício assistencial, nem passa a pessoa de outra pessoa. E a financeira lucrou com a morte também. Porque quando, nos contratos de empréstimo ou de financiamento, via de regra, está lá, já está inserido no valor do contrato esse seguro. Caso você venha a morrer, a financeira, o banco, recebe aí o valor que você emprestou de volta. Então, ela não vai estar perdendo nada. Quem está perdendo é você que está se endividando o tempo todo, às vezes por livre e espontânea vontade, às vezes os filhos. O mais comum, quando você vai, doutora, pelo amor de Deus, você registra BO, quando você vai no banco que o gerente puxa as câmeras, foi teu filho, foi teu neto, foi teu irmão, e até por jogos de azar, viu? Até os idosos que estão... bets, né? Os idosos que estão... As bets estão afetando a economia dos idosos, porque os netos estão ficando tudo viciado e estão fazendo qualquer negócio para conseguir dinheiro. A avó dorme, pega a senha da avó, faz até pelo celular, reconhecimento facial enquanto a avó dorme. Verdade. Doutora, esse assunto é vasto. A sua conversa foi a melhor possível aqui, dentro desse tema. Obrigada. Eu até faço um convite já antecipado para que a senhora volte aqui num outro momento para te falar um pouco mais sobre esse assunto, que é sempre muito interessante. As pessoas precisam saber, especialmente em relação a golpe, que isso é uma realidade. Tá bom? Sim, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Logo, logo vai estar de novo de volta para falar mais sobre esses problemas que dizem respeito à aposentadoria. Muito obrigado. Muito obrigado. Na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.